1 Reis capítulo 17 versículos do 1 ao 15. Ora, Elias, o tesbita da Tisbe de Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto por intermédio a minha palavra. Depois disso a palavra do Senhor veio a Elias: Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá, e ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou por lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: Pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia indo buscar água, ele gritou: Por favor, traga também um pedaço de pão. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. Ela respondeu: Não tenho nenhum pedaço de pão. Só um punhado de farinha num jarro, e um pouco de azeite numa botija. Estou catando uns 2 gravetos para levar para casa, e preparar uma refeição para mim, e para o meu filho, para que a comamos, e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: Não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo, com o que você tem, e traga para mim, e depois faça algo para você, e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias, e para a mulher, e sua família. No próprio nome, o profeta Elias levava uma mensagem muito importante. O nome Elias, com origem no hebraico, significa Meu Deus é o Senhor, o meu Deus é Jeová. Elias, um profeta de Deus, um dos mais destacados profetas de Israel, profetizou durante o reinado de Acabe, e do reinado do filho de Acabe, Acasias. Nessa época, Israel estava dividido em 2 reinos: Israel e Judá. Reino do Norte, Israel com capital em Samaria com 10 tribos, e o Reino do Sul, Judá com a capital em Jerusalém com 2 tribos. O Reino Unido, a nação de Israel tinha no total 12 tribos. Desde a divisão de Israel, o Reino Norte com o primeiro rei Jeroboão, o Reino Norte é marcado pela idolatria, ou seja, prostituição espiritual. Acabe era o rei de Israel, que reinava sobre as 10 tribos do norte de Israel. Acabe era o 7º rei de Israel, marido de Jezabel. Acabe entrou numa aliança matrimonial com Jezabel, que era uma princesa fenícia, a filha do rei e sacerdote de Tiro e Sidom, chamado Etbaal, que significa com Baal. Sidom, cidade portuária, um grande centro de intercâmbio comercial. Os fenícios também eram conhecidos como sidônios, eram comerciantes e navegadores, produziam as melhores embarcações de sua época, tinham mercadorias apreciadas por diversos povos. Os fenícios eram politeístas, tinham vários deuses, e alguns de seus deuses eram Astarte, Baal, Ião, Melcarte, entre outros, com um templo dedicado a eles, que eram administrados por sacerdotes. Os fenícios também veneravam seus deuses em locais como florestas e montanhas. Acabe fez o que Deus reprovava, e promoveu a idolatria em Israel. Casou com uma mulher fenícia, além de adorar Baal, fez um altar para Baal. 1 Reis capítulo 16 versículos do 29 ao 31, no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel, e reinou 22 anos sobre Israel, em Samaria. Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. Jezabel ensinou a idolatria, levou o povo à prática de prostituições,
ou seja, praticar a idolatria em todo o território de Israel, que ficou repleto de sacerdotes e profetas de Baal e Azera poste ídolo. Nesse período, os profetas do Deus de Israel eram perseguidos e muitos deles morreram por não abandonarem sua fé. Igreja de Tiatira, Jezabel é citada em Apocalipse capítulo 2 versículos do 20 ao 29. Tenho, porém, contra ti tolerares essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Deus fez um comunicado através do profeta Elias. Deus enviou Elias para profetizar contra Israel, avisando que não ia chover nos próximos anos, assim, mostrando o poder do Deus de Israel. Somente o Deus de Israel tem poder, os deuses deles, da fertilidade, da chuva, da tempestade, da prosperidade, da fartura, entre outros não tinham poder. Teve algum dos deuses deles que fez chover? Não. Elias profetizou que não haveria chuva sobre a terra, até que ele profetizasse novamente para que chovesse. Deus usaria o profeta Elias novamente. O juízo divino sobre a nação de Israel, uma seca que duraria 3 anos e meio. Por causa dos pecados de Acabe e a nação de Israel, Elias profetizou que não iria chover. 1 Reis capítulo 18 versículos 17 e 18. Assim que Acabe viu Elias, questionou-lhe: És tu mesmo, ó flagelo de Israel? Ao que prontamente Elias respondeu: Não sou eu o responsável pelos muitos problemas que assolam Israel, mas és tu, e toda a família de teu pai, pois abandonastes os mandamentos do Senhor, e cultuastes aos Baalins. O que o rei Acabe poderia fazer sobre a seca? Nada. Era algo fora do seu controle, impossível para ele resolver, ou para qualquer outro ser humano. Seus deuses também não conseguiram. Deus é o Senhor do céu, da terra, do mar e de tudo quanto neles há, a natureza está sob o comando da poderosa mão do Senhor. Moisés levantou seu cajado e Deus abriu o mar vermelho, e os hebreus atravessaram a pés enxutos. Deus abriu as águas do rio Jordão e Josué conduziu o povo de Deus às campinas do Jordão. Deus fez o sol e a lua se deterem por quase um dia inteiro, para Josué e todo Israel vencesse seus inimigos. Foi Deus quem fez, quem faz. João capítulo 15 versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. A seca é sempre um cenário cruel, atinge tudo e todos, impacta o solo, o clima, as plantações, os animais, os rios, o ser humano. A seca afetava a todos, inclusive o profeta Elias, além da seca, foi perseguido, caluniado, ameaçado, injustiçado, precisou fugir, muitas vezes ficou só. Durante esse tempo de sequidão, encontramos as ações de Deus a favor do profeta Elias ajudando-o a cumprir tudo o que o Deus lhe determinava. O rei Acabe estava irritado com Elias, Deus estava guardando o profeta da fúria dos homens. Elias obedeceu à ordem do Senhor, e fez conforme ele havia orientado. Foi se esconder aonde Deus falou, no ribeiro de Querite, foi sustentado de uma forma nada comum, Deus providenciou que Elias ia comer e beber. As fontes e os rios secavam, fazendo com que houvesse uma grande busca por água naquela região. Riacho de Querite no deserto da Judéia em Israel, que nasce nos montes de Efraim, deságua no rio Jordão. Um rio pequeno em um desfiladeiro, uma passagem estreita entre montanhas ou vales. Querite significa cortar, separar. Estava na dependência total de Deus, na direção de Deus, providência de Deus. Estava no centro da vontade de Deus. Um tempo de solidão, separado para Deus, isolado, sozinho, ainda que se sentisse sozinho não estava abandonado, sob os cuidados de Deus. Estar em Querite não é fácil, onde muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Onde aprendemos a viver entre o natural e espiritual, o riacho natural, dirigir as águas, e matar a sede, que também vem de Deus, os corvos, diz respeito ao sobrenatural, ao espiritual, aquilo que só Deus pode fazer. As aves voam alto, em busca de alimento e água, do alto tem uma visão mais ampla.
Isaías capítulo 55 versículo 8 e 9, afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos, não são os meus caminhos, afirma o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus mandou providência, os corvos lhe levavam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia água do ribeiro. Os corvos eram animais imundos, segundo a lei, não podiam ser comidos. Elias não comeu os corvos, eles levavam alimento para Elias, transportavam o alimento chegar até Elias. Deuteronômio capítulo 14, vocês poderão comer qualquer ave pura, mas estas vocês não poderão comer: a águia, o urubu, a águia marinha, o milhafre, qualquer espécie de falcão, qualquer espécie de corvo. Salmo 147 versos 8, ele cobre de nuvens os céus, prepara chuva para a terra, faz brotar a relva sobre as colinas, dá alimento ao gado, e aos filhotes do corvo, quando crucitam de fome. Todo sustento vem de Deus. Deus é a fonte de toda provisão. Os corvos conseguem se adaptar a habitats e alimentos variados. Maioria dos corvos se alimenta de animais pequenos, insetos, grãos ou ovos de outras aves. Além disso, também podem comer restos de lixo ou animais mortos. Os corvos ajudam na limpeza do ambiente, diminuindo, assim, o risco de doenças provenientes desses corpos em decomposição. Quando se alimentam de um cadáver, têm por hábito comer os olhos e outras partes moles primeiro. Os corvos são voadores excelentes, realizam acrobacias aéreas com facilidade, dão saltos mortais, e até mesmo voam brevemente de cabeça para baixo. Na busca de alimento, o leva a sobrevoar uma área extraordinariamente grande. A capacidade de voo do corvo, e por comer dos restos de carcaças, podem ter sido consideradas razões de Noé tê-lo escolhido, para ser mandado para fora da arca depois do dilúvio. Noé soltou o corvo para observando se o corvo retornaria ou se permaneceria fora da arca. O texto bíblico indica que o corvo permaneceu fora da arca, usando apenas como lugar de pouso. Gênesis 8. As águas pouco a pouco se retiraram da terra. Ao fim de 150 dias, as águas haviam diminuído, e, no 17º dia do 7º mês, a arca encalhou sobre as montanhas de Ararat. As águas continuaram escoando até o 10º mês, e, no primeiro dia do 10º mês, surgiram os topos das montanhas. No fim de 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca. Esperando que a terra já estivesse a descoberto, Noé soltou um corvo. Todavia, este ficou voando ao redor. Quem visse os corvos, poderia pensar que os corvos se reuniam no Querite para comer carne podre, desviando assim a atenção de seus inimigos. Querite não era uma fonte permanente, era um lugar passageiro. O ribeiro de Querite secou em virtude da estiagem. Mas foi nesse momento em que a palavra de Deus veio novamente dando novo direcionamento. Elias precisava de um novo local, tanto para se esconder, quanto para conseguir água e alimento. Deus dar outra direção ao profeta, uma nova fase. Deus já estava mudando Elias de lugar. Deus continua a guiá-lo, mandando sair do território de Israel para a cidade Sarepta, também conhecida como Zarefate, cidade que pertence ao território de Sidom, onde governa Etibaal, sogro do rei Acabe, na terra natal de Jezabel. Levanta-te, e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Deus continuava cuidando do profeta, escondendo Elias no território de Jezabel, no território do inimigo. Continua a guiá-lo, em um lugar com pouca ou nenhuma probabilidade dele se esconder, onde seria denunciado, também um lugar que Jezabel não iria imaginar que estaria escondido. Na terra do deus Baal, no plural Baalins, que em hebraico significa proprietário, dono, era um deus pagão das tempestades, relacionado às poderosas forças da natureza, inclusive conhecido como aquele que fazia trovejar, que fazia chover, enviava a chuva e fazia o grão crescer. Na casa da viúva, que creria no Deus de Israel, que obedeceria a Deus de Israel, que receberia o Deus de Israel, que esconderia o profeta de Israel. Antes de o milagre acontecer, Deus já tinha falado que aconteceria, tinha liberado a palavra, dado uma ordem para que o milagre se cumprisse.
para portas se abrirem, para promessas se cumprirem, para milagres acontecerem, para o diabo devolver o que roubou, para o diabo libertar vidas que está oprimindo, para a cura acontecer, Deus deu a ordem antes, liberou a palavra antes. Era Deus que ia sustentar tanto Elias quanto a viúva, e seu filho. Deus estava mandando providência, sustento à viúva, e seu filho também, providenciado um milagre para a casa daquela viúva. Em tempos de fome e dificuldades, para as viúvas era muito difícil. A situação da viúva era muito ruim, só tinha um punhado de farinha numa panela, e uma botija com um pouquinho de azeite, isso sem falar que ela tinha um filho para alimentar, e o destino já era esperado. Iam comer o bolo de farinha, e esperar a morte, não tinha mais esperança de vida. A viúva identificou Elias como um israelita que servia ao Deus de Israel. Quando ela disse o seu Deus, ela não disse o meu Deus, ou o nosso Deus. Ela disse: tão certo como vive o Senhor teu Deus, juro por seu nome que não tem um bolo sequer, senão tão somente um punhado de farinha numa vasilha, e um pouco de azeite na botija. Elias mandou a viúva primeiro fazer um bolo de farinha para ele, e só depois ela faria para seu filho, e para ela própria. Viúva havia acabado de dizer que só tinha o suficiente para uma última refeição, que estava esperando a morte, não tinha mais esperança. Mesmo que parecesse injusto, estranho, que não fazia sentido, não entendia, não concordava, ela precisa obedecer. Foi uma promessa de salvação, de vida, uma esperança, se obedecer vive. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, os seus. Aquela viúva teve que exercer fé para tirar o alimento da boca de seu filho e dar a um homem desconhecido, porque creu no Deus de Israel. Aquela viúva creu em Deus, obedeceu, e o que Deus disse se cumpriu. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Eliseu foi reconhecido como homem de Deus, profeta através daquela viúva na terra, onde tinha Baal como Deus. Atos capítulo 10 versículos 34 e 35. Na verdade eu percebo que Deus não faz acepção de pessoas, mas aquele que, em qualquer nação, o teme e faz justiça, é aceitável a ele. Salmo 62. A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Lucas capítulo 19 versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A viúva e o filho dela puderam conviver e aprender com Elias sobre o verdadeiro Deus. A viúva foi depender e ser sustentada pelo verdadeiro Deus. Para sermos salvos através de Jesus, precisamos obedecer. Foi Deus que determinou o início e o fim da seca. Elias deu o recado. Elias não profetizou nada dele mesmo. Elias profetizou de acordo com o que Deus mandou. Ele foi um instrumento para transmitir as mensagens e a vontade de Deus, cumprindo sua função como profeta. 1 Reis capítulo 18 versículo 1 e 2. Depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E foi Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Antes da chuva vir, Deus já tinha dado a ordem. Elias orou segundo a vontade de Deus, ou seja, Elias orou para que se realizasse a vontade de Deus. Trecho da oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. 1 João capítulo 5 versículo 14, e esta é a segurança que temos para com ele. Que, se lhe fizermos qualquer pedido, de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza de que ele nos dá atenção. 1 Reis capítulo 18 versículo 41, em seguida, orientou Elias a Acabe: eis que agora, pode subir, comer e beber, porquanto já ouço o barulho da chuva que se aproxima. Enquanto Acabe caminhava para seu desjejum, Elias subiu ao cume do Monte Carmelo, prostrou-se, inclinou-se até o chão, e colocou o rosto entre os joelhos. Tiago capítulo 5 versículos 17 e 18. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor, para que não chovesse sobre a terra, e, por 3 anos e 6 meses, não choveu,
Depois, orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Depois de 3 anos de seca, Elias confrontou Acabe por sua idolatria, e desafiou os profetas de Baal no Monte Carmelo. Para que a chuva viesse, precisam reconhecer quem era o Deus verdadeiro. 1 Reis capítulo 18 versículos 20,21. Acabe convocou então todo Israel, e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo, e disse: Até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas, se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Tragam 2 novilhos, escolham eles um, e cortem-no em pedaços, e o ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei outro novilho, e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: O que você disse é bom. Glórias a Deus. Aleluias.